O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 28, verso 1. Isso aqui é mais ou menos assim. Você pega um macarrão duro, né, aquele espaguete, e tenta curvá-lo. Você não vai conseguir fazer um círculo dele antes de quebrá-lo, ele está duro. Ser resiliente é justamente o contrário, é você conseguir acompanhar, não é, essa curvatura. E é muito importante isso. Deus não pode, Deus não consegue, entendam bem o que eu vou falar aqui, mas Deus não consegue trabalhar com alguém que não consegue se curvar. Não é? Entender a vontade dele, cumprir a vontade dele, quebra. E isso não é legal. Então que Deus ajude você, que Deus anime você e que você tome essa decisão de se curvar diante de Deus, aprender a se curvar. Não se curvar como o Lutero falava, né? O homem depois do pecado é um corcunda porque só consegue olhar para ele mesmo, mas se curvar e fazer um círculo para que Deus possa operar na sua vida. Se a palavra de Deus, e esse aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, todos os dias estamos aqui às 6 da manhã, com repetição às 3 da manhã do outro dia. Também estamos no Deezer, no Spotify, estamos no NT Play, estamos também no YouTube. O nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT, esse é o nosso canal, NT no final é importante. Convido você que ainda não está inscrito, que vá lá, se inscreva. Você vai estar ajudando a fazer com que o programa apareça mais nas mídias, né? E mais gente possa buscar o estudo da palavra diário, um capítulo novo cada dia. Você acorda, arruma a cama, lê a palavra, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. O nosso canal é fácil de encontrar, você pode copiar o próprio canal para mandar para as pessoas, o link, não é? Ou copiar o capítulo do dia para enviar para todos, tá bem? Vamos lá aumentar o número de pessoas, já temos umas 430 mil, estamos chegando aí em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Há um grupo especial também que eu sempre gosto de agradecer e fazer um convite para aqueles que ainda não fazem parte, né, dos Anjos da Esperança. Pessoas que creem que a Rede Novo Tempo realiza um trabalho de pregação, essa é a missão que nós temos, a pregação do Evangelho para todo o mundo em português e espanhol, através da rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança, uma anja, um anjinho da esperança? Olha aqui, este WhatsApp vai responder todas as suas perguntas, tá bom? E graças, né, a esse trabalho maravilhoso que eles realizam, nós temos a oportunidade de oferecer para você gratuitamente várias revistas que são estudos bíblicos, vários materiais importantes e interessantes para você crescer espiritualmente. Esse é um deles, fala sobre oração. Deus me ouve? A pergunta, né? Pergunta bem bacana, bem legal. Deus me ouve? E você vai saber uma porção de coisas a respeito da oração aqui. Vale a pena, recomendo. Tem esse WhatsApp aqui, você escreve e manda o seu endereço depois e vai receber aí pelo correio na sua casa. Enquanto você espera, você pode usar o seu celular e através do WhatsApp, este outro número aqui, note bem, você pode fazer um curso via WhatsApp, bem simples. O curso chama-se Vida Espiritual, bem legal. Assim que você pede, quer fazer o curso, já é disparado o material para você, você já responde e há uma interação bem gostosa. Para aprender a palavra de Deus vale a pena, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos estudar o capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas. Estamos voltando do nosso intervalo na TV, porque no YouTube nós não temos esse intervalo, né?
E na TV você consegue entender um pouquinho mais sobre o trabalho da Novo Tempo, programas novos, horários diferentes, convites para você. Vale a pena saber todas estas novidades da sua TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo. Bom, nós estamos aqui nessa maratona diária, não é? 1189 capítulos e a gente vai vencendo um por dia. Acabamos ontem de entrar num bloco aqui do livro das Crônicas que falava sobre, o que fala, né? Estamos ainda nele, que fala sobre as vitórias de Davi. Importante ler. Eu disse em programas anteriores que este livro tem como objetivo mostrar aos que não conheciam a história do povo de Israel, não é? E a história também de Judá, alguns de Benjamim, outros de Judá e alguns poucos de outras tribos, foram levados para o cativeiro lá em Babilônia. 70 anos, dá para esquecer muita coisa, porque pessoas morrem, contam as histórias, os mais novos vêm. A tendência, depois de um tempo, é esquecer. 2, 3 gerações, a gente não lembra mais de nada, não é? Quando os nossos antigos familiares, né, no meu caso, vieram da Alemanha, vieram da Itália para cá, eles tinham fresca a história daquele momento. Hoje eu não sei, eu levantei um pouco a história deles para saber de onde eu vim, né? Um pouco sobre a minha história, a história da minha família. A gente descobriu, a gente fica muito contente, mas é necessário registrar. E aqui o cronista está registrando uma história e está dizendo assim, olha, desde Adão Deus tinha um plano. Então você está aqui, voltando do cativeiro de 70 anos, voltando para Jerusalém, completamente destruída, mas Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem um plano para Jerusalém, para Judá. Daqui, dessa linhagem de Davi, vai sair o Messias. É isso que Deus estava mostrando. E com a história de Saul, pequenininha e tal, e engrandece os feitos de Deus através de Davi, mostrando agora nesses 3 capítulos que eu acabei mencionando, aliás, são 3, 18, 19, é o que nós vamos ver hoje, e o 20, vamos ver amanhã, as vitórias nas batalhas. Importante saber da experiência dos outros, né? Como é que você venceu a bebida alcoólica? Eu venci assim e tal, foi difícil, eu tive isso, eu entendo você. Isso é importante, ouvir de alguém essa questão, né? Como é que você conseguiu fazer essa parede? Olha, eu fiz assim, você tem um exemplo, tem aí uma comparação, né, para você poder crescer. E aqui essa é a ideia, Deus dá a vitória. Sempre vai dar vitórias àqueles que ficarem do seu lado. Mas eu estou doente, eu perdi o emprego, não importa. A vitória aqui é você estar no reino dele. Isso não significa que você vai ser privilegiado aqui na terra, não vai pegar Covid, não pega resfriado, nunca vai perder seu emprego, sua família sempre vai estar. Bom dia, papai, a bênção, estamos bem aqui, nós vamos brincar e depois vamos limpar a sujeira. Você não vai ter isso aqui. Esse tipo de perfeição não é aqui. A vitória que a Bíblia promete é a vitória sobre o pecado, não é? Deixar esse assunto para Deus não é perfeccionismo isso, mas deixar esse assunto para Deus trabalhar em nosso coração. Se eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, faz muito sentido isso. Então, essa é a vitória. E aqui nós vamos para esse capítulo, já vimos várias vitórias aqui e tal, no sul, no norte, no leste, oeste, coisas maravilhosas acontecendo. E o capítulo de ontem terminou dizendo assim, mas Davi não fez tudo sozinho. Ele tinha um comandante, ele tinha sacerdotes, ele tinha os cronistas, os escribas, também tinha aqueles que cuidavam comandavam, não é, a guarda real, e tinha muita gente, sempre assim, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Falei bastante disso ontem, né? Bom, agora no 19, ele fala sobre os amonitas e os sírios. Vitória sobre este povo. Depois que morreu Naás foi o rei dos amonitas. Houve um bom entrosamento deles, né? A primeira batalha que Saul venceu foi contra os amonitas.
Mas houve uma tranquilidade entre eles. Depois disso, Davi se tornou amigo de Naás, amigo assim, não é? Um rei colega ali e tal. Havia muito respeito entre eles. Quando morre Naás, Davi teve uma ideia. Verso 2 aqui, olha que coisa bacana. Usarei de bondade para com Hanum. Hanum era o filho de Naás, amonita, de Amon. Amon era filho de Ló. Amon, filho de Ló. As duas filhas, não é, que embebedaram o pai, engravidaram uma cada noite, uma dessas filhas é mãe de Amon, que deu origem ao povo amonita. Você já sabia disso, né? Bom, então Hanum, o filho, estava muito triste, o pai morreu, e Davi pensou assim, eu vou agir com bondade para com ele. Vou usar de bondade, por quê? Porque Naás foi bom para com Davi quando ele estava nessa questão da perseguição, Saul perseguindo, aquela coisa toda. Então ele teve uma certa proteção ali. Pelo que Davi então enviou, verso 2 mesmo aqui, pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca do seu pai, da morte do pai de Naás. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, e Hanum para o consolar. Olha que bacana que a retribuição, não é? Você fez algo bom para mim, a tendência é eu fazer algo bom para você, só se o meu coração for muito ruim. Mas é uma tendência de retribuição aqui na terra, ou de reconhecimento. Você pode reconhecer, você não consegue retribuir, às vezes, mas você consegue reconhecer. Para Deus, você nunca vai conseguir retribuir. Nunca. A única coisa que nós podemos fazer em relação a Deus é reconhecer. Isso é suficiente. Louvar o Senhor, adorar o Senhor, essas coisas dos salmos, né? Então aqui, excelente, uma atitude maravilhosa do rei. Olha, que o povo de Israel está triste com você. Então estamos mandando uns representantes para falar com você, para orar com você e tal. Hanum era o filho. Você se lembra que quando nós já passamos por aqui, Roboão, filho de Salomão, assume o reino. E então vieram pessoas do norte e do sul, o reino era um ainda. Salomão substitui Davi, o reino único. Tinha Jerusalém, tinha o reino do norte, tá tudo certo. Quando Roboão recebe a presença dos líderes, olha, nós queremos que você abaixe os impostos, estão muito altos. Salomão cobrou impostos muito altos. Então, aconselhado pelos seus amigos, e a resposta foi a seguinte, meu pai cobrou assim, eu vou cobrar mais. E por isso, houve uma revoluçãozinha, e Jeroboão, que estava sumido, havia uma perseguição aí, você pode ver lá os capítulos que falam sobre isso. O reino foi dividido exatamente por isso, por um capricho. Eu vou cobrar mais. Estou ouvindo aqui meus sábios conselheiros. Então, cuidado de quem você busca conselho. Cuidado. Nós lemos aí outro dia, conselho dos ímpios, né? Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores, né? Conselho, ouvir, caminho, andar junto. Roda dos escarnecedores, eu me assento, aí eu fico, né? Complicado isso aí, hein? Bem-aventurado quem não anda assim. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum, pensas que por haver Davi mandado consoladores, está honrando o teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Opa! Tem gente que sempre gosta de colocar uma discordiazinha, né? Conversa, colocar discórdia, né? Levantar um ponto. Tem gente muito assim, né? Eu fico meio preocupado com algumas pessoas que só conseguem ver o negativo. Não é? Mas e isso? E aquilo? É bem complicado, né? Ser assim deve ser muito trabalhoso. Ficar sempre pensando, o que eu vou falar aqui para deixar essa pessoa vermelha, né? Ou para deixar essa pessoa corada, envergonhada. Bom, tomou então Hanum, verso 4, servos de
Davi, e ele fez uma coisa que desonraria aquelas pessoas tremendamente e que caçoaria de Davi. Davi manda homens bem intencionados para consolar, confortar Hanum, que perdera o pai, o rei Naás. Aí Naum ouve o conselho, estão aqui para espiar a terra, para pegar você aqui em algum momento. Ele pega esses homens e cria uma situação super vexatória. Ele corta a barba. Aqui diz, rapou, tirou a barba e cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despiu. E os despediu. Eles foram com a barba cortada, que era uma desonra para Israel. Para o israelita, não ter barba era uma ofensa, era uma desonra. E ainda mostrar partes do corpo, desnudo. Eles nem chegaram lá, eles pararam em Jericó. Eles não conseguiam andar mais, era uma vergonha. Chegar em casa sem barba, tipo assim, o que meu pai vai falar de mim, o que minha esposa vai falar de mim? Sem barba, meus filhos vão me olhar sem barba. Hoje, eu estou sem barba aqui, né? Mas naquele tempo tinha um peso tremendo isso. Peso tremendo. E ele humilhou aqueles homens. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca desses homens, então enviou mensageiros a encontrá-los e envergonhados, né? E mandou que eles ficassem ali em Jericó, até que a barba crescesse. Receberam roupas, ok, isso aí resolve, mas a barba demora. E aí então eles deveriam voltar. O que esses camaradas fizeram? Eles suscitaram a ira de Davi. Como que eu tenho uma atitude boa e eles me fazem esse tipo de coisa? Bom, aí Davi foi contra eles. Vendo, pois, os filhos de Amon, que a coisa ia ficar ruim, eles alugaram mercenários, alugaram carros, alugaram cavalos, carros e cavaleiros da Mesopotâmia, Babilônia, aquela região da Babilônia, e dos sírios. Então os sírios, junto com os amonitas, vão lutar contra o povo de Israel. Eles alugaram para si 32 mil carros. O rei Maca e sua gente, isso era comum. E aqui tem um valor, 1.000 talentos de prata para alugar tudo isso. Talento tem o quê? Uns 11 gramas cada talento? É só você fazer a conta aí. Muita prata, muita prata. Bom, foram para a guerra. Davi ouviu isso, enviou contra eles a Joabe com todo o seu exército de valentes. Saíram os filhos de Amon, achando que eles iam nadar de braçada aí. Houve guerra, mas houve uma guerra bastante interessante. Joabe preparou um grupo, ia de um lado, preparou outro, Abisaí, seu irmão, para retaguarda. Então, se um perdia, o outro ajudava o outro ajudava o um, né? Como eles falam. Então, houve uma debandada tremenda. Quando os sírios viram isso tudo, os amonitas, aliás, viram, fugiram. Os sírios também fugiram da batalha. E aqui tem o verso 13 que diz assim: "Sê forte, pois pelejaremos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer." Então houve esta fuga, eles perderam, eles informaram Davi sobre isso. Davi vai com eles na guerra. E aí, pela segunda vez, ao abordarem esses dois grupos, então muita gente morreu, muita gente faleceu, e Davi e Israel ficaram vitoriosos. Aqui tem mais detalhes que você pode ver, pode ler aqui, mas Davi foi à guerra. Não era comum o rei ir à guerra, em todas as guerras, né? Especialmente aí nesse tempo. Não era primavera era a época da guerra. E Davi foi junto com o povo para dizer: estamos juntos, que absurdo que fizeram conosco. Então, uma vitória, né? Por que eu vou rechaçar uma coisa boa ouvindo conselheiros que não são bons? Cuidado com os seus conselheiros. Cuidado com os seus conselheiros. Se eles estão próximos de Deus, ótimo. Esses são bons conselheiros. Se não estão próximos de Deus, são antagônicos, então
fuja desses conselheiros. As consequências podem ser bastante negativas. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por essa história, ela é curta, mas ela fala de uma atitude bastante insensível de um rei jovem que ouve conselhos de pessoas mais jovens ainda, que queriam medir forças. Estar na batalha é melhor do que qualquer outra coisa. Humilhou pessoas que foram ajudá-lo. Que o Senhor nos ajude a escolhermos os nossos conselheiros. Que a Tua palavra seja nossa primeira conselheira. Depois, todos aqueles que te amam e te respeitam e andam contigo. Porque aí o conselho é mais seguro. Mas todos esses conselhos devem passar à luz da Tua palavra. Ajuda-nos, porque aí o caminho é diferente, o caminho é bom. Fica conosco, Senhor, neste dia, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. Amanhã, capítulo 20. Alguma vez você já esteve muito certo de uma coisa e depois descobriu que estava errado? Certa vez uma senhora levou um caso à liderança de sua igreja, afirmando que havia visto o pastor da igreja fumando. Depois de um intenso debate, chamaram o pastor, o qual até então não sabia do caso, para dar sua versão da história. Ao escutar atentamente a acusadora, a qual afirmava que o havia visto andando de bicicleta com um cigarro preso na orelha, ele sorriu e puxou do bolso um giz branco e então explicou que aquela manhã estava trabalhando como marceneiro. Na volta para casa, como estava andando de bicicleta, decidiu colocar o giz na orelha direita. A senhora ficou muito constrangida ao perceber que estava acusando um inocente de algo que ele não tinha feito. No capítulo 19 do livro de 1 Crônicas, encontramos um mal-entendido que gerou terríveis consequências para a vida de milhares de pessoas. O texto apresenta a morte de Naás, rei dos Amonitas, e a sucessão de seu filho Hanum ao trono do reino. Davi, por ter gratidão por Naás, enviou mensageiros para consolar seu filho no momento de luto. Porém, os príncipes do reino amonita interpretaram errado a atitude do rei israelita. O verso 3 revela o que eles fizeram. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: Pensas que por te haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Por causa desta interpretação maldosa da atitude de Davi, uma intensa guerra começou. Os amonitas humilharam os emissários israelitas e os enviaram de volta sem barba e quase sem roupas. Ao invés de pedirem desculpas pela grosseria, os amonitas seguiram caminhos de orgulho e violência. Se juntaram aos soldados da Síria e se prepararam para atacar o povo de Israel. O exército israelita avançou para o campo de batalha e se viu cercado. À frente deles estavam os amonitas e por detrás estavam os sírios. Joabe dividiu seus homens em 2 bandos, um deles sob o comando de seu irmão Abissai, e por fim alcançaram a vitória. A lição principal do texto de hoje é cuidarmos com nossos pré-julgamentos, julgando as intenções por detrás das ações sem realmente sabermos o que está nos bastidores. Só Deus pode ler o coração humano. Por isso, ao invés de julgar, nosso papel é amar o próximo.